Hollow Ridge era uma cidade pequena, cercada por florestas densas e montanhas que pareciam vigiar os moradores com um ar ameaçador. Durante o dia, o lugar tinha uma beleza bucólica, com campos dourados pelo sol e ruas tranquilas. Mas quando a noite caía, especialmente no outono, Hollow Ridge mudava. O vento parecia sussurrar segredos antigos, e as copas das árvores balançavam como se respondessem a algo invisível. Naquela noite em particular, o vento não era o único que se movia. Algo estava chegando, e todos na cidade pareciam sentir. A sensação de que algo os observava crescia como um peso no ar. Os corvos eram os primeiros a perceber. Raquel Harrington estava em sua cozinha, limpando os pratos do jantar, quando notou um grupo de corvos empoleirados na cerca de seu quintal. Ela morava na periferia da cidade, próxima às florestas, e os corvos não eram novidade. Mas havia algo diferente neles. Seus olhos brilhavam mais do que o normal, como se refletissem um fogo distante. Eles não se moviam, não emitiam som, apenas a observavam. Que estranho, murmurou Raquel, sentindo um calafrio. Ela fechou as cortinas, mas, mesmo assim, não conseguiu afastar a sensação de que estava sendo observada. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Ben, seu irmão mais velho, que morava a alguns quarteirões de distância. Raquel, você está ouvindo isso? Perguntou ele, sem rodeios. Ouvindo o quê? Os corvos. Eles estão gritando como loucos aqui. E o céu? Tem algo estranho no céu. Raquel abriu a janela lentamente. Os corvos ainda estavam lá, mas agora emitiam um som baixo e rouco, como um lamento. Quando olhou para cima, viu o que Ben estava mencionando. As nuvens, antes comuns, estavam se agitando, formando espirais lentas e perturbadoras. Havia algo nelas que parecia vivo. Bem, você acha que isso é? Antes que ela pudesse terminar, um estrondo ecoou pela cidade, um som profundo que parecia vir de dentro da terra. Os corvos alçaram voo ao mesmo tempo, cobrindo o céu como uma sombra viva. Raquel deixou o telefone cair, com o coração disparado. A noite estava apenas começando. Os moradores de Hollow Ridge eram práticos, mas supersticiosos. A cidade tinha suas lendas, como qualquer outra comunidade pequena, e muitas delas envolviam os corvos. Diziam que, quando os corvos voassem em massa, era sinal de que algo terrível estava para acontecer. Mas essas eram apenas histórias para assustar crianças. Pelo menos, era o que Raquel pensava. Na manhã seguinte, o ar estava denso. Uma neblina fina cobria a cidade, e o som dos corvos ainda ecoava ao longe. Raquel decidiu encontrar Ben e tentar entender o que estava acontecendo. Ele era um dos guardas florestais da região e passava muito tempo explorando as áreas mais isoladas. Se havia algo errado, Ben saberia. No caminho, Raquel notou como as pessoas estavam inquietas. Alguns moradores olhavam para o céu, murmurando entre si. Outros permaneciam dentro de suas casas, as janelas fechadas como se esperassem por uma tempestade. Quando chegou à estação dos guardas florestais, encontrou Ben examinando um mapa. Eu sabia que você viria, disse ele, sem olhar para ela. O que está acontecendo, Ben? Isso tem a ver com os corvos. Ele assentiu, apontando para o mapa. Recebemos relatos de algo estranho na floresta, perto da trilha norte. Corvos agindo de maneira agressiva, pessoas ouvindo sons que não conseguem explicar. E ontem, durante a patrulha, encontrei isso. Ben abriu uma gaveta e tirou um pequeno objeto envolto em tecido. Quando revelou, Raquel viu algo que fez seu estômago revirar. Um amuleto feito de ossos, com penas de corvo presas nele. As penas estavam manchadas de algo que parecia sangue seco. Onde você encontrou isso? Perguntou ela, horrorizada. Perto da árvore morta, no fim da trilha. Eu não queria acreditar, mas acho que tem algo acontecendo. Algo antigo. Raquel sabia do que ele estava falando. A árvore morta era o centro de uma das lendas mais antigas de Hollow Ridge. Diziam que, anos atrás, um grupo de moradores havia realizado um ritual ali, tentando invocar algo para proteger a cidade. Mas o ritual deu errado, e algo foi deixado para trás. Algo que nunca deveria ter sido despertado. Raquel e Ben decidiram investigar a árvore morta.
Eles sabiam que era perigoso, mas também sabiam que ignorar não era uma opção. Com lanternas e facões, entraram na floresta, onde a neblina era mais espessa e os corvos voavam em círculos acima de suas cabeças. Quando chegaram à árvore morta, sentiram o ar mudar. A temperatura caiu, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Era como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Ao redor da árvore, havia símbolos desenhados no chão, feitos de cinzas e penas. No centro, um pequeno buraco parecia pulsar, como se algo estivesse tentando sair. "Isso não é natural", sussurrou Raquel. Antes que Ben pudesse responder, um som baixo e gutural ecoou da árvore. Era como um grito, mas cheio de uma dor que parecia antiga. Do buraco, uma sombra começou a se erguer, tomando a forma de um corvo gigantesco, com olhos brilhantes e sem vida. Raquel recuou, mas Ben ficou parado, hipnotizado pela criatura. "Ben, saia daí!" gritou Raquel, mas era tarde demais. A sombra envolveu Ben, e ele soltou um grito que fez Raquel cobrir os ouvidos. Quando a sombra se dissipou, Ben estava caído no chão, sem vida. Mas seus olhos agora eram negros como o abismo. Raquel correu, com as pernas tremendo e o coração disparado. Ela sabia que aquilo não era o fim. Algo havia despertado, e estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, a cidade foi tomada pelo caos. Os corvos não eram mais apenas um sinal, agora eram uma ameaça direta. Eles atacavam moradores, quebravam janelas e deixavam mensagens perturbadoras nas ruas, símbolos desenhados com sangue e penas. Raquel tentou avisar as autoridades, mas ninguém acreditava nela. Apenas alguns moradores mais velhos pareciam entender o que estava acontecendo. Um deles, a senhora Evelyn, era conhecida por suas histórias sobre o ritual da árvore morta. Raquel a visitou em busca de respostas. "Você abriu algo que nunca deveria ter sido tocado", disse Evelyn, com a voz trêmula. "O corvo é um mensageiro, mas também um vigia. Ele está aqui para reclamar o que foi prometido há muito tempo." Raquel perguntou como poderiam parar aquilo, mas Evelyn apenas sacudiu a cabeça. "Não se pode parar o corvo. Apenas sobreviver a ele. Mas você tem que fechar o buraco antes que ele consuma tudo." Desesperada, Raquel reuniu um pequeno grupo de moradores dispostos a ajudá-la. Eles voltaram à floresta, armados com ferramentas improvisadas e o conhecimento que Evelyn lhes deu. Mas o que encontraram lá foi pior do que imaginavam. A árvore morta agora estava viva, seus galhos se movendo como tentáculos. O buraco no chão era maior, e dele saíam sombras em forma de corvos. No centro, o corvo gigante esperava, seus olhos brilhando como estrelas negras. "Temos que fechá-lo", gritou Raquel, mas cada movimento era um desafio. As sombras atacavam, e o corvo gigante parecia ler seus pensamentos, antecipando seus movimentos. Raquel sabia que havia apenas uma maneira de parar aquilo. Evelyn havia mencionado que o ritual original exigia um sacrifício, e ela estava disposta a se oferecer. Enquanto os outros lutavam contra as sombras, Raquel se aproximou do buraco, segurando o amuleto que Ben havia encontrado. "Se é isso que você quer, então me leve", gritou ela, jogando o amuleto no buraco. O corvo gigante soltou um grito que fez a terra tremer. As sombras recuaram, e o buraco começou a se fechar. Mas, enquanto isso acontecia, Raquel sentiu sua força sendo drenada. Ela sabia que não sobreviveria, mas estava em paz com isso. Seu sacrifício salvaria a cidade. Quando o buraco finalmente se fechou, o corvo desapareceu, e a floresta ficou em silêncio. Os corvos haviam ido embora, e a paz retornou a Hollow Ridge. Mas Raquel nunca foi encontrada. Os moradores que sobreviveram contaram a história dela como uma heroína que enfrentou as sombras. Mas, às vezes, nas noites de outono, quando o vento sopra pela cidade, pode-se ouvir o som de asas batendo e um lamento distante. Dizem que o corvo ainda está lá, esperando por sua próxima oportunidade de voar. E quando o céu se fecha sobre nós, todos sabem que a noite do corvo pode começar novamente.